Vamos falar agora sobre propriedade imóvel, continuando o assunto, formas de aquisição e a primeira forma de aquisição, que é uso capião. Começando a explicação pela etimologia da palavra, né, a origem etimológica, que é, em meu sentido, inclusive, talvez até mais importante que o próprio conceito. Né? A etimologia diz muito mais do que o conceito, mas vamos lá. Uso capião vem de uso, né, uso com U, que significa uso com O, né, o direito de usar, que a gente já tratou. E capio, que significa tomar. Então, a tradução muito simples. O que é o uso capião? Tomar pelo uso. É isso. É tornar-se dono através do uso. De tanto usar, a gente acaba proprietário. O conceito é um pouquinho mais técnico, né? Mas vamos lá, não é muito diferente, é óbvio, da origem etimológica. É um modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, com a observância dos requisitos legais. Obviamente que o conceito tem que ser bem genérico em função das várias modalidades de uso capião que a nossa legislação prevê. Então não pode entrar em muitos detalhes. Então a etimologia praticamente é a mesma coisa. A expressão, a substituição da palavra uso pela posse, né? Tanto que comentei com vocês já que tem gente que considera o uso capião como um dos efeitos da posse. Né? Mas o nosso legislador preferiu colocar o uso capião como forma de aquisição da propriedade. Então, deu um tratamento legal diferente, mas poderia perfeitamente ser também um efeito da posse, sem problema nenhum. Não está errado dizer que o uso capião é efeito da posse. Por quê? Porque a posse prolongada, observando alguns requisitos, pode te outorgar a propriedade, ou seja, tu pode te tornar proprietário através da posse prolongada. O aspecto mais perigoso desse conceito aqui é aquele que eu destaquei aqui, negrito e sublinhado, né? E que a gente vai fazer uma referência rápida agora. Mas ele vai ser muito importante no futuro para nós. Então, prestem atenção na explicação, não é uma explicação difícil. A grande questão é, quais são os outros direitos reais que podem ser adquiridos também pela uso capião? Então, a gente está estudando, não esqueçam, a aquisição da propriedade. Tá? É um dos direitos reais, é o primeiro dos direitos reais, é o principal direito real, certo? Propriedade. Mas, além da propriedade, tu pode adquirir outros direitos reais também pela uso capião. E aí nós temos citados pela doutrina, e é só isso aqui mesmo, 5 direitos reais. A enfiteuse, as servidões, o usufruto, o uso e a habitação. 5 direitos reais. Só num deles, nas servidões, no artigo 1379, há uma referência expressa a essa possibilidade. Qual possibilidade? De ser adquirido por uso capião. Tá? Então, nós temos um direito real, além da propriedade, que tem previsão legal que está aqui. Ó. É só tu ir lá no 1379 e conferir. Não precisa, eu não vou fazer isso agora porque não há necessidade, tá? A compreensão é simples. E os outros, a enfiteuse, usufruto, uso e habitação, eles também podem ser adquiridos por uso capião, mas isso é uma previsão doutrinária, há precedentes na jurisprudência, né? Então existe essa possibilidade, mas são polêmicos, né? Principalmente esses 3 aqui, usufruto, uso e habitação. Tá? A enfiteuse é mais tranquilo, por quê? Porque é possível sim fazer uso capião lá dos terrenos de marinha, né? E tu vai fazer uso capião do quê? Da propriedade? Não, tu não é proprietário, né? Tu vai fazer a uso capião do domínio útil, né? O terreno vai continuar sendo da marinha, até porque, por princípio, o terreno da marinha é um terreno público e bens públicos não podem ser usucapidos, tá bem? Isso aí a gente vai ver mais adiante. Então a enfiteuse não tem problema nenhum, né? É fácil de entender, é fácil de explicar e os casos são até bastante mais comuns, né? Agora, usufruto, uso e habitação tem algumas polêmicas aqui que nós veremos no futuro. Então não esqueçam, não é só a propriedade que pode ser adquirida por uso capião.
Tá? A enfiteuse, as servidões, usufruto, uso e habitação também podem. Pois bem, natureza jurídica é que ela é um modo especial de prescrição exclusiva dos direitos reais, denominada de prescrição aquisitiva, diferente da prescrição comum denominada de extintiva, que atinge todos os direitos. Vamos a uma explicação muito importante aqui. Todos vocês, quando chegam aqui no 6º semestre, já sabem o que é prescrição. E sabem que a palavra prescrição vem desacompanhada de alguma qualificadora, é só prescrição. Então, toda vez que tu ouve a palavra prescrição, na verdade, tu vai fazer um raciocínio da prescrição extintiva, ou seja, uma prescrição é a passagem do tempo terminando com um direito. É isso, basicamente é isso. O que é a prescrição? É quando a passagem do tempo termina um direito. Pois bem, a uso capião é uma exceção. Por quê? Porque ela é uma prescrição do bem. Ela não é uma prescrição que termina com o teu direito. É uma prescrição que promove a aquisição de um direito. Por isso que ela é chamada de prescrição aquisitiva. Eu destaquei aqui em vermelho, negrito e sublinhado exatamente para dizer para vocês que prescrição aquisitiva é sinônimo de uso capião. Inclusive, doutrinadores mais requintados, para usar uma linguagem mais técnica, eles inclusive evitam até usar a expressão uso capião. Eles preferem a expressão prescrição aquisitiva. Então, são sinônimos. Agora vem uma dúvida. Então, por quê? Por que ela é uma exceção? Não, só porque é exceção? Não, então, todas as outras são extintivas, mas a uso capião é aquisitiva. Por quê? Qual é a razão? A razão está relacionada a uma característica que a gente já aprendeu lá no início, em que a propriedade é absoluta, irrevogável e exclusiva. Nem vou falar sobre a absoluta, nem vou falar sobre a exclusiva. Vou falar só sobre a que nos interessa. O que significa dizer que uma propriedade é irrevogável? É que tu não perde ela jamais. Né? Então, a explicação é essa. A propriedade não termina. E até, só para repetir aquilo que eu disse quando eu expliquei, tu termina, tu que é o titular da propriedade termina, mas a propriedade não termina, por isso que ela segue na pessoa dos teus herdeiros. Foi isso que eu comentei lá. Pois bem, agora eu vou dizer o seguinte, ninguém perde a propriedade pelo não uso. Traduzindo, se eu for proprietário e não usar uma propriedade, quer dizer, não vou exercer o direito, eu não perco esse direito. Por quê? Porque ele é irrevogável. Então, o simples fato de eu não usar não significa que eu vá perder, porque o direito de propriedade não prescreve. Não esqueçam isso. Direito de propriedade não prescreve. Então, por isso a afirmação aqui ganha importância. Ninguém perde a propriedade pelo não uso, porque ela é irrevogável, ela não termina. Então, mesmo que tu não use, então dá um exemplo na prática, tu compra lá uma casa e fica 40 anos, nunca entrou na casa, a casa está lá caindo os pedaços, perdi a propriedade, mas não exerce a propriedade, qual é o problema? Né? Eu não vou perder porque a propriedade é irrevogável. Pois bem, mas se tu juntar o teu não uso mais o uso de alguém, aí o bicho pega. Por quê? O teu não uso somado ao uso de outra pessoa, esse uso da outra pessoa vai gerar uma prescrição, mas uma prescrição aquisitiva. Então é difícil ter que fazer essa afirmação, mas eu vou fazer, depois eu vou ter que me explicar. É quase como dizer o seguinte, então. Ninguém perde pelo não uso, mas alguém pode ganhar pelo uso. Então, o uso capião, teoricamente, não provocaria perda nada. Não é um caso de perda da propriedade, mas seria um caso de aquisição da propriedade. Eu vou ter que me desdizer depois sobre isso. Por quê? Porque quando acontece o uso capião, quando fecha o tempo da pessoa que é a autora de uso capião, é óbvio que o proprietário perdeu. Sim, é caso de perda. Mas não é, vou repetir, é importante frisar, mas não é que a pessoa perdeu porque não usou, não é isso. A pessoa perdeu porque não usou e deixou alguém usar, é isso. Ou não atentou, não se cuidou e a pessoa acabou usando e o uso prolongado gera uso capião.
Então, essa é a natureza jurídica. Vou repetir, então, para finalizar esse quadrinho aqui. O que é uso capião? É uma forma de prescrição. É isso, a natureza jurídica é uma prescrição. Só que é uma prescrição do bem, é uma prescrição exceção. Tá? É exclusiva dos direitos reais, só existe esse tipo de prescrição nos direitos reais e é para provocar a aquisição de um direito e não a perda de um direito. Tirando o direito das coisas, toda vez que tu ouvir falar em prescrição, é de extinção. Prescrição é extintiva. A única exceção está aqui, nos direitos reais, certo? Onde a prescrição aquisitiva existe, que é conhecida pelo nome popular de uso capião, mas pelo nome técnico de prescrição aquisitiva. Pois bem, aqui um quadro de todas as modalidades que nós vamos estudar e vai ser exatamente nessa ordem aqui também. É importante destacar isso para vocês. Vai ser exatamente nessa ordem. Pois bem, eu quero chamar a atenção de vocês para a ordem, porque ela tem uma lógica. Eu botei pela ordem de tempo, daquela mais demorada, da uso capião mais demorada, para a menos demorada. Tá? À medida que tu vai baixando o tempo aqui, vão aumentando os requisitos aqui, tá bem? Então isso a gente vai ver depois, quando começar a estudar caso a caso, vocês vão observar isso. Então, qual é que tem mais tempo? É a extraordinária. E qual é a que tem menos tempo? É a conjugal, familiar. Tá, mas e os requisitos? Bom, aqui não tem requisito nenhum. Exige muito tempo e poucos requisitos. Aqui exige pouco tempo e muitos requisitos. Há uma inversa proporção. Quanto mais tempo, menos requisitos. Quanto menos tempo, mais requisitos. Tudo bem? Vamos lá então. Apresentando brevemente para vocês com algumas curiosidades aqui a respeito dos dispositivos legais. A forma extraordinária de uso capião leva de 15 anos, que é o normal, ou pode ser reduzido para 10 anos, mas é 15 ou 10 anos. E a previsão legal está unicamente no artigo 1238 do Código Civil. É o primeiro caso de uso capião, é a extraordinária. A modalidade ordinária de uso capião é 10 anos, então reduz aqui um pouco, ou 5, pode ser ainda 5 anos. Então, 10 anos normal, mas pode ser reduzida para 5 em algumas circunstâncias, e está prevista no 1242 do Código Civil. Aqui tem um detalhe que eu fiz questão de colocar, observações. A única hipótese de uso capião que exige boa-fé é essa aqui. Então, essa aqui de 10 ou 5 anos, que tem previsão, é a única que exige. As outras não exigem boa-fé? Não. A única que exige boa-fé aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso vai ser importante para confirmar aquilo que eu já avisei para vocês, no sentido de que ladrão pode fazer uso capião e inquilino não. Então, é aqui que está a razão. A razão, por que é fácil para um ladrão fazer uso capião? Porque não se exige boa-fé. Só se exige boa-fé numa das 6 modalidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 modalidades de uso capião, só uma exige boa-fé, nenhuma outra exige boa-fé. Tá bem? Então, nós temos essa razão e ela também é a única que exige justo título, né? Boa-fé, mas essa aqui, esse detalhe é importante para confirmar a questão que eu falei da possibilidade do ladrão fazer uso capião e da impossibilidade do inquilino fazer uso capião. A gente vai ver depois por que é impossível para o inquilino fazer uso capião. Depois da modalidade extraordinária e ordinária, nós temos os usucapiões na modalidade especiais, né? O usucapião especial. E as especiais têm uma subdivisão. Tem a modalidade urbana, rural, coletiva e familiar ou conjugal. Pois bem, a modalidade urbana exige, né, como quase todos aqui, 5 anos. 5 anos, 5 anos. Só que exige menos, já vou explicar o porquê, essa aqui que exige 2 anos. Mas aqui as especiais, na sua grande maioria, exigem 5 anos, redondinho. Pois bem, essa modalidade aqui foi criada em 1988, eu botei aqui em ordem cronológica, no artigo 183 da Constituição, tá? Que fala na possibilidade de uso capião urbano, aqui, em 1988. Artigo 180. Então, tem alguns que chamam, inclusive até hoje, de uso capião constitucional, né? Porque ele foi criado pela Constituição. Depois ele veio,
mais regulamentado, né? Houve uma regulamentação, né? No artigo 9º do Estatuto da Cidade. Eu botei aqui embaixo, aqui, né? Para ficar mais curto aqui, mas isso é a Lei 10.257 de 2001, tá? Mas no artigo 9º do Estatuto da Cidade, que ainda está em vigor, que é de 2001, certo? É de 2001, então bons anos depois, regulamentou a Constituição Federal. E aí veio, por fim, em 2003, né, então 2 anos depois do Estatuto da Cidade, entrou em vigor o Código Civil, e lá no artigo 1240, hoje do Código Civil, está também previsto a uso capião na modalidade urbana. Qual é a péssima notícia aqui? A péssima notícia é que essas duas leis aqui, 2001 e 2003, têm algumas incompatibilidades. Então, assim, os dispositivos legais são conflitantes. E nós vamos ter que dar uma estudadinha aqui. Aqui é dorzinha de cabeça entre esses dois. Nenhum deles é inconstitucional. Então não se preocupe. Nenhum deles desobedece à Constituição. Mas aqui há uma divergênciazinha, há uns detalhezinhos, assim, uns bisuzinhos que a gente vai ter que se debruçar sobre eles e vamos se incomodar, certo? Com o assunto aqui. Mas é bom, é rico, né? Não é tão difícil de compreender. É perigoso só porque eles estão aparentemente vigorando, mas há uma incompatibilidade ali entre eles, tá bem? Aí tem o uso capião menos polêmico, no caso, né, que é o uso capião rural, também de 5 anos, também foi criado pela Constituição, só que aí no artigo 191, em 1988, e foi confirmado. Praticamente o Código Civil repetiu o dispositivo, eu acho que até que repetiu, não foi nem praticamente, repetiu o disposto que já estava na Constituição aqui no 1239. Mas qual é a dificuldade aqui do rural? Quer dizer, aqui na legislação em vigor não tem problema nenhum, mas o problema todo são os juristas mais antigos, advogados mais velhos, né? E ainda lembram do uso capião pro labore, que é primo irmão desses dois aqui. O uso capião pro labore, olhem aqui a data, é anterior até ao da Constituição aqui, é de 81, Lei 6969, tá? E muitos dizem que esse uso capião aqui é o pro labore. E isso não é propriamente uma verdade. Né? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande aí com isso. Né? Não é verdade que o prolabore seja o mesmo, eles são diferentes. Eu vou destacar para vocês. Mas qual é o perigo? É livros, autores, artigos, opiniões antigas que podem confundir o prolabore. Todos estão em vigor. Tá? Todos. Não tem aqui também, esse aqui não é inconstitucional, não tem problema nenhum. O problema todo é que esse aqui é diferentão, tá? Esses dois aqui é praticamente a mesma coisa, mas esse aqui é diferente. Aí vem o uso capião coletiva, também tá meio que não saiu do papel, grandes dificuldades, teve uma alteração na redação agora recente, exatamente para ver se tira ele do papel, né? Porque ele foi tão mal feito que não saiu do papel, mas está previsto também no Estatuto da Cidade, 2001, artigo 10, certo? Mas foi alterado recentemente, não quero me enganar agora, mas foi 2017 ou 2018, ele teve uma alteração para tentar tirar ele do papel, porque ele realmente era muito difícil, a redação original era muito complicada. E por fim, uso capião familiar ou conjugal, que é o último, né, que foi criado, que prevê 2 anos e está com previsão legal no Código Civil, no artigo 1240-A do Código Civil. Pois bem, esse aqui é bem menor, né, do tempo, mas esse aqui, já adianto para vocês que a razão do tempo ser tão pequeno é que, na verdade, o uso capião aqui, ou a uso capião aqui, é da metade do bem. Então, o raciocínio, assim, no caso de pessoas casadas, né? Pessoas casadas e donas de um mesmo imóvel, por exemplo, né? E aí, uma pode fazer o uso capião da metade da outra. Ora, se ela já é dona de uma metade, e aí se torna dona, por uso capião, da outra metade. Como a uso capião é só de metade do bem, me parece que o legislador fez um raciocínio lógico, disse, bom, metade do bem, metade do tempo, né? E aí, como o uso capião especial era de 5 anos, eles fizeram o uso capião rapidíssimo aqui, de 2 anos. Mas, repito, é importante frisar. Por que é tão curto, professor? Porque é metade do patrimônio, na verdade é isso. Metade do bem imóvel vai ser adquirido, tá bem? É só por isso que ele é tão curtinho.
Pois muito bem. Com isso a gente encerra a apresentação, agradeço a atenção de todos e até a próxima.